Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Falaremos hoje da detenção de Luís Filipe Vieira e do processo de crime que lhe foi movido em consequência de imputação de fraudes bancárias, falsificação, fuga ao fisco, branqueamento de capitais, etc. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Pedimos-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Então, muito boa tarde à Lígia, à Luísa, ao Mário e ao Zé Afonso, mais uma vez neste Politicando. E começamos hoje pelo Zé Afonso, que está vestido de azul, e para ele nos dizer o que pensa desta detenção de Luís Filipe Vieira e das relações de Luís Filipe Vieira e do modo geral de gente como Luís Filipe Vieira com a banca e com o mundo do futebol, porque as coisas passam-se no mundo do futebol também, com luvas, com etc. Tudo aquilo que nós sabemos. Às cores. Muito bem. Esteja a palavra. Muito rapidamente, muito boa tarde. O meu abraço fraterno à Luísa, à Lígia, ao Henrique, ao Mário e a quem nos ouve. Não há muito a dizer sobre isto, eu creio que já está quase tudo dito, mas isto vai espelhar duas ou três coisas muito breves que eu queria aqui dizer. Primeiro, isto espelha um capitalismo sem capital. Isto é um dos dramas maiores do nosso classe empresarial. Temos empresas excessivamente endividadas, somos um país endividado no mundo todo. Temos um capitalismo sem capital desde os tempos do Dr. Salazar, se calhar é o ancestral culpado disto tudo. Por um lado, as empresas e empresários habituaram-se a viver à sombra do Estado, o que ainda hoje acontece, e tivemos, no início deste século, uma mistura explosiva entre banca, política e futebol, que o culminar está à vista neste processo. Creio que neste processo do Benfica também vem pôr em evidência um outro aspecto. Penso, não sou especialista em Benfica, o Henrique poder-me ajudar, mas isto também se calhar vem expor a necessidade da limitação de mandatos também nos clubes de futebol. Creio que o Sr. Luís Filipe Vieira iria no 6º mandato. E manda a história, a psicologia, a medicina, tudo isso, e manda a prudência que as pessoas não fiquem tempo demasiado agarradas aos lugares, porque sob pena de confundirem os lugares com a sua propriedade e com tudo isso e com os abusos de poder, e depois acabam por ser vítimas delas próprias e do excesso de tempo que estão nos lugares. Portanto, se calhar uma nota aqui que também é preciso dar sobre este tema é esta. E para terminar, eu não vou comentar, não tenho sequer competência nem conhecimento para comentar o processo, que ainda muita coisa estará, inclusive os juristas dirão mais sobre isso, mas estará em segredo de justiça. Mas sobre a intervenção do Sr. Luís Filipe Vieira, há uma coisa que eu, quando ele foi à Assembleia da República, e deixo aqui mais uma vez a homenagem àqueles 3 grandes deputados, a minha amiga particular Cecília Meireles, o Duarte Marques e também a Mariana Mortágua, que fizeram um trabalho extraordinário, com uma coragem enorme e que também terá ajudado ao culminar destes processos, mostrar às pessoas que de facto não há intocáveis e esperemos que tenha consequências no futuro e que sirva de exemplo. Mas o Sr. Luís Filipe Vieira disse uma coisa que passou assim um bocado ao lado e que mesmo as notícias pouco exploraram. É que ele, se bem me recordo, disse mais ou menos isto. Eu fui colocado no Benfica pela banca. A banca é que me escolheu para ser presidente porque confiava em mim, porque tinha muita dívida e o clube tem muita dívida. E, portanto, é um aspecto que eu acho curioso que ele tenha dito isto e que tenha sido pouco referido pelas pessoas. Sobre o caso do Benfica, há ainda aqui uma curiosidade, é que neste momento está a ser emitida uma emissão obrigacionista. Começou exatamente no dia 5 de emissões do Benfica. Portanto, o Benfica prepara-se para ter aqui quase que uma tempestade perfeita.
Eu só espero uma coisa, é que a verdade seja como o azeite venha ao de cimo, e se as pessoas forem culpadas que sejam julgadas e que paguem por isso, e que passemos a ter um capitalismo com capital, os bancos no seu lugar, a política no seu lugar e o futebol também no seu lugar, e que isto sirva de exemplo para se evitarem erros. Mas eu queria que te pronunciasses sobre algo que me parece muito importante e que está ligado à tua atividade profissional. Então, afinal de contas, ele consegue corromper os bancos, porque na realidade aquilo que nós sabemos é que houve, nomeadamente, uma renegociação da dívida, ele foi retirado das suas responsabilidades pessoais. Embora se tivesse responsabilidades pessoais não haveria problemas, porque ele só tinha uma cabana, devia ter algum amor e tinha uma cabana num sítio qualquer, a sua dívida foi reduzida em 90%. Ele ficou, e foi um outro indivíduo, o rei dos frangos, o rei das batatas, que se comprometeu a pagar 10% de uma das empresas do Vieira. Então, e a banca é assim, aceita estas coisas e ninguém da banca é responsabilizado. Há aqui uma inimputabilidade total dos administradores bancários. Eu estou balizado por sigilo profissional, por sigilo bancário, e portanto há pormenores que eu não poderei dizer. É conhecido que há processos de cessão de crédito, é uma questão, é normal nos bancos. O banco, quando considera que os créditos são irrecuperáveis, poderá, por vezes, ceder a terceiros. Eu não conheço o processo, não me vou imiscuir nessa questão. Não me sinto habilitado, nem o poderei fazer. Isso resultou da comissão de inquérito. Mas isso já foi referido pelo presidente do novo banco, na comissão de inquérito terá falado sobre isso. Eu creio que é um filme de terror que eu não quero sequer. Não é o meu filme de comédias, não gosto de filmes de terror. Então, e tu, Lígia, queres entrar nesse filme de terror? Escalpelizar o filme de terror? Então... olha, eu depois de ter ouvido o Zé Afonso, eu quase que nem precisava dizer nada, porque o Zé Afonso parece um homem de esquerda hoje. Diz que os empresários habituaram-se a viver à sombra do Estado. Epá, isto é lapidar. Temos capitalistas... Havia uma lei de condicionamento industrial. Pronto. Temos capitalistas... Também o doutor Salazar não era nenhum liberal. Portanto, isto é assim. Temos capitalistas sem capital. Outra lapidar. Fantástico. Eu praticamente já nem precisava dizer nada, porque o Zé Afonso hoje foi nosso amigo. Já disse tudo o que havia para dizer e portanto, efetivamente, já não valia a pena dizer mais nada. Mas o interessante... Dos administradores bancários, dos conselhos de administração dos bancos, ele não disse tudo. Ele precaveu-se. Claro, e tem que ser, evidentemente, porque o Zé Afonso tem uma posição profissional que, evidentemente, não lhe possibilita comentar alguns assuntos. E, portanto, não comenta e faz muito bem. Mas o que ele comentou, efetivamente, eu estou completamente de acordo. Portanto, este é que é mesmo o problema, é nós termos capitalistas sem capital, mas que se comportam como se tivessem muitíssimo capital. E depois termos também empresários que também estão habituados realmente... E não têm muitíssimo capital. Eles têm. Depois têm, mas não é deles. Portanto, são capitalistas sem capital, efetivamente próprio. São capitalistas com capital que não é próprio. Ao Luís Filipe Vieira, relativamente a este processo, eu sinceramente, fora tudo o que é possível dizer sobre isto, mas que eu acho que já ficou mais do que óbvio quando ouvimos a inquirição na Assembleia da República, ficou mais do que óbvio de que houve aqui uma série de pessoas singulares ligadas a empresas, as tais capitalistas sem capital,
que de facto, a quem foi possível obter capital sem garantias absolutamente nenhumas, garantias como a que deu Luís Filipe Vieira, que eu recordo, só tinha um palheiro, e, portanto, imagino que isso não daria, portanto, para 300 milhões que o Novo Banco, por exemplo, lhe emprestou. E portanto... como? 700? O Vieira chegou a ser o segundo maior devedor do Novo Banco, com mais de 700 milhões de euros emprestados. Ainda ontem eu vi na televisão. Okay. Mas agora, no final, pelos vistos, eram cerca de 300. No entanto, seja como for, este benefício de algumas pessoas que efetivamente se comportam como sendo capitalistas, mas não têm dinheiro nenhum, são estes benefícios que foram concedidos pela banca, provavelmente trocando outros favores, não é? Eu só imagino uma coisa assim, porque se não fosse assim, seria mesmo estranho, porque se eu for à banca não me emprestam 300 milhões se eu der uma hipoteca de um palheiro, não é? Portanto, naturalmente não me emprestariam. Não, de modo que emprestam todo este... Deixa-me só terminar, Henrique. Deres uma percentagem. Pois não sei, não é? Não sei. Isso efetivamente não sei. O que acontece é que depois de toda esta confusão que nós conseguimos ver a partir das inquirições na Assembleia da República, a única coisa que já está subejamente pensado, escalpelizado, já está debatido, etc., a única coisa que neste momento me inquieta mesmo é que eu continuo a ver o mesmo paradigma de intervenção, portanto, de intervenção judicial. Sempre o mesmo paradigma. Portanto, há um belo dia em que logo de manhã se prende um truta. Esse truta fica à guarda da polícia e passa a noite na cadeia e no dia seguinte normalmente é identificado. Vai ser presente ao juiz, mas não acontece mais nada porque é identificado apenas. Depois passa outra noite na cadeia e no terceiro dia é que começa a ser ouvido. Portanto, este paradigma é que para mim é preocupante. 2 noites na cadeia e 3 dias, evidentemente que fazem quebrar muita gente. Eu não sei se este é o objetivo. Se não é o objetivo, penso que todos estes processos deviam ser mais céleres, mas se é o objetivo, é muito perigoso. Portanto, o que me parece aqui muito grave é este paradigma que se identifica em todos os casos que vão aparecendo. Já foi assim com Sócrates, foi assim há poucos dias com Berardo, e é agora assim com Vieira. Portanto, parece-me que este paradigma é que nos deveria suscitar alguma reflexão, porque não me parece um bom modelo. Luísa, e o facto de aliás, tu és jurista, este problema é um problema importante também, mas também o facto de quem na banca proporcionou este tipo de negócios, o facto dessas pessoas estarem afastadas de tudo isto não leva a que nos interroguemos sobre os objetivos e eficiência e o modo de funcionamento da justiça. Olá a todos. Bom, eu vou começar por responder às provocações da Lígia. Primeiro, no sentido de dizer que eu concordo com o que o Afonso disse e eu não vejo nisto que seja a coincidência entre algum tipo de perspectiva diferente, que é ser de direita ou de esquerda. Isto é só bom senso e racionalidade, não tem nada a ver com a perspectiva. Nós estamos a avaliar comportamentos que são passíveis de crítica e, portanto, isto não tem a ver com as nossas perspectivas
de direita ou de esquerda, mas simplesmente com esta gente não tem capital e faz um uso indevido. Não estamos a defender se o capital seria bom ou não. Isso são outras situações. Isto era só para responder à Lígia. Depois, e já vou continuar a responder, depois dizer que neste aspecto, exatamente nesta cena, merece crítica porque o Luís Filipe Vieira é um símbolo muito particular de algumas coisas graves que se passam na sociedade portuguesa. E nós estamos a falar aqui de uma coisa que eu gostava de refletir, é que nós estamos a falar de alguém que está aqui a ser investigado por um crime económico em duas perspectivas, que é não só no crime económico associado à banca e, portanto, a uma série de esquemas que foram usados aqui como mecanismos para defraudar um banco e para dilapidar um banco, mas também, e toca aqui noutra temática que é muito importante, que é o crime económico associado ao fenómeno desportivo, e por ser o presidente do Benfica. E ele faz coincidir, ele junta estes dois mundos e faz coincidir este trânsito entre o futebol e a banca, e que é extremamente promíscuo. Todos sabemos que realmente o mundo do futebol é um mundo há muito inalcançável em termos de dificuldade de perceber as suas transações, as transações dos jogadores, todas estas justificações contabilísticas, e eu até não domino muito sobre isto, porque não sou nada entendida em futebol. Mas parece-me que isto é um sinal de alerta que devemos realmente, estes senhores do futebol têm que começar a perceber que também não há impunidade sobre eles e que há muita coisa aqui a ser, que deve ser tida em consideração, deve ser exposta para percebermos que são coisas menos boas que se passam. Para isso, gostava também aqui de relevar uma coisa que o Afonso já fez também referência, que é o papel crucial das comissões de inquérito. De facto, até falei disso quando falámos do caso BES, e as comissões de inquérito aqui acabam por ter um papel interessante porque funcionam um pouco como pressão pública para a própria justiça, e responder até um bocadinho já à tua questão, Henrique, para a própria questão da justiça. Não é que a justiça não deve ir atrás das comissões de inquérito, mas há toda uma pressão pública e acaba por expor a todos, é um acesso público, o que é que se está aqui a passar. Se isso dá origem à mediatização e ao aproveitamento mediático que a Lígia refere, eu acho que sim e acho que não. Concordo um pouco naquela questão de quando foi a detenção do Sócrates, que realmente houve ali um mediatismo que me cheira a algum oportunismo, aquelas televisões estarem ali para a detenção, etc. Mas neste caso em concreto, eu penso que, e esta questão do interrogatório, está justificada, Lígia, por uma questão processual. Porquê? Porque, como é sabido, as buscas foram efetuadas após a detenção. E as buscas são efetuadas após detenção por uma questão de perigo de fuga, por uma questão de não haver comunicação entre as pessoas que estão envolvidas na situação, e, portanto, elas acontecem precisamente após. E, a partir daí, há uma série de procedimentos que levam a que as buscas só terminaram, salvo erro, hoje, depois têm que ser comunicadas à defesa para haver este conhecimento. E, portanto, este tempo que decorre aqui, não estou completamente dentro do processo, mas também tem muito de processual e de logístico, e que não terá sempre só a ver com essa necessidade ou com essa tentação de fazer aqui logo o julgamento primário. Depois, queria só, para não me alongar, queria só dizer aqui sobre esta questão do Filipe Vieira, que me parece importante, uma outra situação, que é, sabemos que vamos ver se, portanto, começou o interrogatório, agora vai ficar detido, e vai decorrer, portanto, o interrogatório, não sabemos se o Filipe Vieira vai falar ou não, sabemos que o filho também está preso preventivamente, e sobre isso, e que a SAD e o Benfica não foram constituídos arguidos.
Uma questão que eu acho aqui interessante e que acho que devia ser refletida, que merece reflexão, é a questão de o Benfica e a SAD se irão constituir legitimamente, porque estão aqui também assumindo a qualidade de ofendidos em algumas destas transações, em alguns dos crimes que estão aqui em causa, se pode vir a constituir assistente. E nessa circunstância, se Luís Filipe Vieira continuar com o mandato e não houver aqui, como medida de coação, a perda de mandato, ou ele próprio... Não vai continuar, não vai continuar. Não houver essa iniciativa, não sei se ele já se pronunciou. Não, mas já se pronunciou o clube pronunciou-se ainda hoje, que se Luís Filipe Vieira pretender continuar com o mandato, mesmo que não tenha essa pena, se ele pretender continuar com o mandato, a direção demite-se em bloco. É porque, de facto, isto encerra o conflito de interesses, não é? E, portanto, há aqui a necessidade muito clara de, antes de mais, haver esta separação de águas. Agora, eu penso que é importante, não sabemos a que isto vai dar, esperemos que não seja mais uma montanha a parir o rato, mas, sobretudo, é bom que as pessoas comecem a perceber que o futebol e os senhores do futebol não são impunes. E essa parte a mim é que mais me deixa algum agrado neste futuro. Mário, então, relativamente a esta questão dos 3 dias, do interrogatório ser apenas 3 dias depois da detenção, de uma eventual limitação das liberdades e do perigo que isso implica. Por outro lado, o facto de terem sido detidos Luís Filipe Vieira, o filho, o rei dos frangos, etc. Mas da banca, ninguém. A banca parece que está incólume a isto tudo. E depois uma outra pergunta muito provocadora que eu te faço. O Luís Filipe Vieira deve estar a perguntar: então, e cadê os outros? Bom, eu, se não se importa, vou dar uma pequena pincelada sobre o que foi, o que é que está subjacente a tudo isto. O que é que torna isto possível? Vocês já se interrogaram quais são as circunstâncias que tornam isto possível? Porque é aí que está o problema. Eu, neste momento, enfim, o Sr. Luís Filipe Vieira eventualmente vai ser constituído arguido. Constituído arguido não quer dizer que seja culpado de coisa nenhuma. Constituído arguido é, de resto, está aqui um eco qualquer, não sei, é, de resto, a constituição de arguido é fundamental para a defesa da liberdade individual do arguido, por ter à sua disposição todos os meios que a lei consagra para se poder defender. Posto isto, o que é que torna isto possível? E então, vamos recuar um pouquinho, porque eu tenho de ser muito rápido para que possamos todos entender o que se passou. Nós, antes do 25 de Abril, no tempo do Dr. Salazar, vivíamos um capitalismo de alguma forma monopolista de Estado, em que o governo da ditadura determinava quem podia ou não podia ter determinados negócios na sua mão. Vivíamos um regime altamente centrado em que o Estado, no fundo, através do governo, determinava quais eram as grandes, digamos, disposições da economia e da finança, e Portugal era um país extremamente atrasado, um país com muitos problemas sociais, um país miserável, em que a fome e a miséria imperavam. O que é que acontece depois de 25 de Abril? Tirando aquela fase do PREC, o que é que aconteceu, sobretudo a partir dos anos 80? Este capitalismo muda e começa a dirigir-se no sentido do
liberalismo até chegarmos hoje ao neoliberalismo. O que é que acontece? Vemos que foram-se perdendo direitos, designadamente conquistas sociais que tinham sido apanágio do 25 de Abril, mas, todavia, a sociedade portuguesa começa a ter um nível de vida geral dos cidadãos mais conseguido e, portanto, o que é que vemos? Vemos os cidadãos e as empresas a recorrerem sistematicamente à banca para alicerçar os seus empréstimos de consumo, os seus empréstimos de aquisição de casa e as empresas, naturalmente, para o desenvolvimento dos seus negócios. E é aqui que se estabelece a corrupção entre as entidades reguladoras e os conselhos de administração dos bancos e os variadíssimos empresários que recorreram à banca e que enriqueceram de uma forma absolutamente absurda. As engenharias que o capitalismo fornece são várias e também são de natureza financeira e jurídica. E, portanto, criou-se uma panóplia de empresas fantasmas, de paraísos fiscais, de um enormíssimo número de estratégias no sentido de que esta gente pudesse furtar-se às suas obrigações. Eu vou recordar que no tempo do professor Cavaco Silva tivemos enormíssimos problemas desta ordem. Eu recordo-me, com certeza recordam-se do DPN, do Duarte Lima, do Oliveira e Costa, depois mais tarde do Ricardo Salgado, do Dias de Loureiro, do Granadeiro, do Zé Albava, dos submarinos, do Sócrates, da EDP, dos CTT, enfim, uma panóplia de pessoas que realmente enriqueceram à custa de favores que as entidades reguladoras e os conselhos de administração permitiram, avalizaram e patrocinaram. O futebol não está à margem de toda esta dinâmica. O futebol inseriu-se nesta dinâmica e é com o aparecimento das sociedades anónimas desportivas e a alteração das leis de base do desporto que se propicia também o acesso dos grandes empresários do mundo do futebol a este tipo de negócios. E é aqui que se estabelece a corrupção imensa em que os clubes passam a ser meros entrepostos de negócios de milhões e milhões e milhões de euros. E isto não acontece só cá, isto acontece em todos os países e designadamente na Europa. E é aqui que eu acho que existe uma grande responsabilidade por parte dos sucessivos governos, porque entendo que nenhum deles até agora quis domar estas bestas. Nenhum deles até agora quis incomodar estes poderes. E depois aparecem, muitas vezes, a patrocinar candidaturas junto do público, no futebol, nos clubes, etc. E tudo isto criou o quê? Um monstro que é muito difícil de destruir. Para terminar, dizer que eu acho absolutamente inacreditável que no caso do Sr. Luís Filipe Vieira e noutros casos, que se prenda para investigar. Continuamos com o mesmo paradigma por parte do Ministério Público. E isto é muito preocupante. Preocupa-me imenso. Porque o Sr. Luís Filipe Vieira podia perfeitamente ir depor, seria notificado para ir depor, seria ouvido, identificado, ouvido,
confrontado com os elementos indiciários de prova que existem, eventualmente existem, digo eu, e poder pronunciar-se sobre os mesmos, e depois sim, então, o Ministério Público promover ou não uma medida de coação que vai desde o termo de identidade de residência até à medida mais gravosa, que é da prisão preventiva. Eu realmente não vejo aqui, e desde logo isto não é um caso de flagrante delito, e portanto não vejo aqui motivos nenhuns para proceder a esta detenção da forma como foi feita, mas acho que o país e as entidades responsáveis têm que, em conjunto, arranjar um rumo que ponha termo a isso. E não acredito, sinceramente, que desde a direita democrática no Parlamento até à esquerda, mais à esquerda parlamentar, que acho inacreditável que não consigam, em conjunto, arranjar uma solução jurídica que, de uma vez por todas, consiga, pelo menos, disciplinar toda esta questão. Pronto, para já, é isto que eu queria dizer. Bem, e com isto terminamos por hoje. No próximo programa iremos então abordar outros temas, nomeadamente as autárquicas que aí estão e que estão a dar muito que falar. Eu despeço-me com a amizade de todos os nossos espectadores, despeço-me com a amizade da Lígia, da Luísa, do Mário e do José Afonso, e deixo o meu abraço e a minha gratidão por colaborarem com a Rádio Transforma, e despeço-me até à semana. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Novamente aos nossos espectadores que partilhem, coloquem gosto e subscrevam o canal da Rádio Transforma para escutarem, verem uma rádio, um canal de streaming que preza a liberdade, que preza a qualidade da informação. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.